Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Esta passagem não pode ser aplicada ao seu entendimento ou sabedoria divina. Não, porque Deus, irmãos, é onisciente, não precisa crescer em nada. Quando a Bíblia diz que Jesus crescia em graça, em estatura, está falando acerca da humanidade de Cristo. Está falando acerca da humanidade de Cristo. Mas ao mesmo tempo, Jesus era Deus. A Bíblia diz lá em Marcos 13, 32, olha o que a palavra de Deus diz. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, e nem o Filho, senão o Pai. Olha de novo Jesus tomando a forma humana. A Bíblia diz que porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus tinha vontade. A Bíblia diz lá em João 6, 38, porque eu desci do céu não para fazer a vontade minha, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha alma. Jesus se fez homem. Louvado seja o nome de Cristo para todo sempre. Então constatamos que Jesus possuía sensibilidade. 2. Entendimento. 3. Vontade humana. Cristo se fez homem com um propósito. Primeiro propósito de Cristo se fazer homem para ser o nosso exemplo. O segundo propósito que Cristo se fez homem para simpatizar-se conosco, tendo sofrido, sido tentado, é capaz de socorrer também aqui os que sofrem são tentados. Em terceiro lugar, porque Cristo se fez homem para tornar o nosso lugar legalmente. Em quarto lugar, porque Jesus se fez homem para ser o nosso sumo sacerdote. Hebreus 5:1 a Bíblia diz: porque todo sumo sacerdote tomado entre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Por isso que Jesus Cristo se fez homem. Mas Jesus também era divino, sim. Vemos pela palavra de Deus. Existia também, antigamente existiam pensamentos que desacreditavam da divindade de Cristo. Um homem chamado Socimo ensinava que o Salvador começou a sua existência ao nascer de Maria, e por conseguinte era um mero homem, se bem que possuído de santidade e excelências extraordinárias. Era o pensamento filosófico de Socimo. Ário é conhecido entre os filósofos, entre os teólogos. Ário ensinava que Jesus era o primeiro e o mais exaltado dentre os seres que Deus criou em qualquer tempo, mas que apesar disso foi criado. Era o pensamento de Ário. Os trinitários, ao contrário, ensinavam que Jesus possuía as duas naturezas distintas: a humana, nascida de Maria, crucificada na cruz, e a divina, que era unida com a humana. Eram os pensamentos da antiguidade. Mas qual a prova que Jesus é Deus? Pelas obras nós vemos que Jesus era Deus. A Bíblia diz que a criação é atribuída a Jesus Cristo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? A palavra encarnada. Jesus era Deus. João 1. Estava no princípio com Deus. Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Quem? Por Jesus. Jesus é o Criador do mundo. Colossenses 1, versículo 15. Porque nele foram criadas todas as coisas que existem nos céus e na terra, sejam as visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades. Tudo foi criado por Ele. Olha só, Jesus como Criador. E para Ele.
Colossenses 1:17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Vemos aqui a preservação, todas as coisas subsistem por ele. Se Deus é o sustentador, é o sustentáculo, é o preservador de todas as coisas, aqui é dito nesse texto que também Jesus possui este atributo. Os milagres atribuídos a Jesus no Novo Testamento. Os ventos, o mar lhe obedecendo, os enfermos sendo curados, os mortos sendo ressuscitados. Vemos a natureza sujeita a Jesus. Quer ver outro atributo de Jesus? Jesus como juiz. O juízo final é uma atividade própria de Deus, mas também Cristo julgará os vivos e os mortos. Paulo disse a Timóteo: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha Jesus como juiz, que há de julgar Jesus, os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. É o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Jesus Cristo será juiz no último dia. É um dos atributos divinos de Jesus. A Jesus é atribuído também títulos. O nome Jeová é identificado com Cristo em Isaías. Lá em Isaías nós vemos a Bíblia dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda de Deus. Para a glória do Senhor Jesus. Vemos aqui a palavra, esse título atribuído a Jesus como Jeová. Cristo é chamado de